diariamente. Deus, enquanto Ele estiver aqui, visita a casa, visita a despensa, visita, ó Pai, aquilo que o Teu Filho tem clamado, aquilo que Ele te pede, que muitas das vezes nós não sabemos, mas o Senhor tem recebido. Aleluia. Abençoa a vida do Teu Filho, renova, Senhor, Ele como o Senhor sempre tem feito, continua a usar, Senhor, como o Senhor sempre usa, quando Ele vem aqui a essa terra, a esse lugar, para falar conosco aquilo que o Senhor já palestrou, já ministrou ao coração do Teu Filho, uma palavra, Senhor, revelada. Deus, continua a visitar a casa do Teu servo, vai de encontro, meu Senhor da glória, a sua esposa que ficou em casa, aos seus que ficaram em casa. Deus, te peço, ó Pai, uma bênção especial para a vida do Teu Filho, sendo derramada na noite desse dia, enquanto Ele está aqui, ó Pai, se prontificando para ser, ó Deus, canal, atalaia, profeta dos últimos dias, que prega, Senhor, a verdade. Obrigada, Senhor, porque Ele, ó Pai, se disponibilizou para o reino essa noite e está aqui conosco para trazer uma palavra vinda do alto dos céus para a nossa vida. Obrigada, Senhor, pela presença do Teu Filho, e continua a derramar sobre ele bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Quero saudar a todos com graça, paz e misericórdia da parte do Aleluia. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? É um motivo de grande alegria poder estar de volta nesta casa, essa casa abençoada e poderosa em Cristo Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu já havia comunicado ao meu pastor que estaria aqui nesta terça-feira e ele abençoou. Glória a Deus. Estou vendo debaixo da obediência do meu pastor. A gente tem que dar satisfação, né, irmãos? Embora lá, dia de terça-feira lá não tem culto, né? Mas aí eu dei obediência a ele. Louvado seja Deus. Ele me abençoou. Estou liberado. Glória a Deus. E aqui é como se eu estivesse em casa. Já me sinto aqui. Glória a Deus, seja bem-vindo. Louvado seja Deus. Então, abra a palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 13. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 13. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 24 até o 30. Está intitulado A Parábola do Trigo e do Joio. Diz assim a palavra do Senhor: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros:
colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Diga Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. A parábola do trigo e do joio. Irmãos, se vocês já conhecem o texto, você for ver bem do lado ali, no versículo 36 ao 43, Jesus então, ele explica para os seus discípulos a respeito da parábola do joio. Então aqui está tudo explicadinho, né? Quem é aquele que semeia a boa semente, né? O que é o campo, o que é o joio, enfim, está tudo explicadinho aqui. Eu não vou assim entrar nesse detalhe para me ganhar tempo, mas você que já conhece o texto, está tudo explicadinho aqui. Agora, o que eu quero trazer para os dias de hoje é o que está escrito aqui no versículo 24. Nós vamos abordar esse primeiro ponto. Aleluia! Aqui, né? A respeito da semelhança do reino dos céus. Só é semelhante ao reino dos céus aquele que semeia a boa semente. Aleluia! Amém? Não adianta, porque Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia vai dizer assim, então disse Deus, façamos algum homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus e Jesus, o reino dos céus. João, no deserto, ele anunciava o arrependimento, dizendo, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E quem é o reino dos céus? Que ele anunciava? Jesus. Então, se a gente quer realmente manifestar essa semelhança com o reino dos céus, que é Jesus, que é Deus, vamos semear boa semente. Aleluia. Amém? E a Bíblia diz que aquele que semeia, semeia a palavra. Semeia a palavra. Existe um dito popular aí que diz que palavras o vento leva. Não, palavras o vento não leva não. Leva não. Palavras são sementes. Elas ficam plantadas no coração da terra que ouve. Então, Leva não. o que Jesus veio fazer foi nada mais e nada menos aquilo que há 700 anos atrás o profeta Isaías já anunciava. Verdade. Há 700 anos atrás, o profeta Isaías já citava tudo a respeito do ministério do Messias na face da terra. Ele veio semear a boa semente, que foi o quê? A sua palavra. Agora, concernente às duas sementes na face da terra, a Bíblia diz respeito aos filhos do reino e os filhos do maligno, são as duas sementes. O que acontece? Todas as duas foram semeadas num só campo. O campo a gente sabe que é o mundo, está aqui na resposta da parábola. O campo é o mundo. E dentro desse campo estão todas as duas sementes misturadas na mesma sociedade, vivendo dentro da mesma sociedade. Então, se eu vou num banco sacar um dinheiro, depositar uma conta bancária, lá estão as duas sementes. Lá tem joio e tem trigo. Se eu vou fazer uma compra no supermercado, lá estão presentes as duas sementes, o joio e o trigo. Se eu estou no ponto de ônibus, ali estão também as duas sementes, o joio e o trigo. Então, todos estão no mesmo campo, foram semeados. A diferença é que uma semente, a qualidade da semente boa, foi semeada por Deus, que é o trigo. Eu e você somos o trigo. Somos os filhos do reino. Amém? Amém. Nós somos o trigo, os filhos do reino. Irmãos, e no reino dos céus, somente no reino dos céus, os filhos do reino
vão encontrar paz, descanso, Louvado justiça seja Deus, eu e creio. alegria no Espírito. Por quê? Porque vai estar separado da semente do maligno, que é o joio. Mas isso vai levar um tempo. Isso vai levar um tempo. Mas nós precisamos, como filhos do reino, e como trigo, como a boa semente, manifestar essa semelhança aqui com o reino dos céus, semeando a palavra. E que palavra é essa, irmãos? É a palavra de Deus. Será que nós, como filhos do reino, como trigo, como a boa semente, nós temos verdadeiramente, de fato e de verdade, manifestado esta semelhança com o reino dos Aleluia. céus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, versículo 25, trazendo para o dia de hoje, diz aqui, olha, dormindo os homens, veio o seu inimigo. É o inimigo de nossas almas. É Satanás, o diabo, a antiga serpente. Enquanto nós dormíamos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Enquanto nós dormíamos, o inimigo de nossas almas veio e semeou o joio no meio do trigo. Por isso existem as duas sementes na face da terra. E no processo da nossa morte espiritual, Jesus, o Messias, ainda não havia se manifestado na terra. Então a remissão dos pecados estava por acontecer. Nesse período da nossa morte, por causa do pecado, foi que o diabo agiu. Eu vou tornar a repetir. No período, por causa do nosso pecado, foi que o diabo agiu. Mas foi verdade. Eu vou tornar a repetir. No período, por causa do nosso pecado, foi que o diabo agiu. Você quer dar brecha para o diabo agir na sua vida? Cai no pecado para você ver. É forte, hein? Meu Deus. É no período do pecado que o diabo semeia. É no período do pecado que eu e você, a gente dá brecha para o diabo entrar. A gente dá brecha para o diabo semear no nosso campo. E o nosso campo é o quê? A nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa escola. Em que campo? Em que campo a gente está dando brecha? Aleluia. E deixando o diabo agir por causa do pecado? Glória a Deus. Enquanto nós estivermos neste tabernáculo aqui na carne, nós estaremos sujeitos a pecar, porque o pecado ele nos ronda 24 horas por dia. Jesus disse, olha, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o bramido do leão é silencioso, irmão. O leão, quando ele quer tragar a sua presa, pastor, ele não faz arruaça não. Ele vai deslizando a sua barriga por meio do mato e silenciosamente. Quando a presa menos percebe, ele dá o bote. Aleluia. Então, irmãos, é na hora em que a gente está em pecado, dormindo. Porque aquele que peca, volta. Amém? Volta ao seu sono profundo da morte. Porque está prestes a receber o seu salário devido ao pecado. Se não despertar, num dado momento, vai receber o salário. O salário do pecado é a morte. Então, a Bíblia vai dizer, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Cristo te resplandecerá. Versículo 26. E quando a
a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O diabo ele veio, semeou e rapou fora. Veio, semeou, rapou fora. A gente estava em pecado, a gente estava dormindo, a gente estava morto espiritualmente. Ele veio, semeou e rapou fora. Ele semeou e rapou fora. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Isso aqui é muito forte. Porque a erva que a Bíblia se refere é a semente. E com certeza essa erva que cresceu e frutificou são os filhos do reino. Então, quando a gente cresce e frutifica, o joio ele aparece. Pastor, o joio, o que ele mais quer é aparecer na hora do seu crescimento e do seu fruto. Na badaraçá. Deus é fortão, né? O que mais o joio quer, porque isso é obra do diabo. Quanto Meu mais. Deus, aleluia. Aleluia. O que mais o diabo quer é que no seu crescimento e na hora que você começa a dar fruto, o joio apareça. Ela é É assim maracheia. mesmo. Se prepara, porque muitos joios entrarão por essas portas. Ela é manto calabarachandaraia. Se prepara. Muito joio. Irmãos, o que mais tem dentro de ministério, eu quero dizer uma coisa aqui, uma verdade aqui. Muitas das vezes tem pregadores que têm medo de pregar, É falar de verdade. pastores. Mas você Verdade. sabia que em ministérios pastorais também o joio entra? Verdade. Ministério pastoral, presbitério, diaconato, evangelístico, ministério apostólico, missionários, o diabo ele entra e semeia o joio também. Verdade. Nós temos aí exemplos, irmãos, de pastoras, pastores de ministérios aí, envergonhando o nome de Cristo, manchando a imagem do Espírito Santo de Deus, Alabaxuricandaraçá. causando escândalo. Amicalaxalamanaio. Por quê, irmãos? Porque estão dando brecha para o joio também. Começa, pastor, a crescer e frutificar, aí vai para a cabeça. Elemanto calabaraçá. Aí o joio toma proveito disso, o diabo toma proveito disso e semeia a semente maligna. Continua. Aí começa a crescer o olho por causa de dinheiro, Meu Deus. por causa de oferta, por Jesus causa amado. de dízimo. Começa a crescer o olho no ministério por bens materiais. Aí quer casa boas, apartamentos, condomínios, um bom carro do ano. Deixa que levar pela cabeça o crescimento. Verdade. Mas a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Olha, Deus ele até permite Verdade. que esse chega ao crescimento e comece a dar fruto. Verdade. Porque se não crescer e não dar fruto, como é que você vai conhecer a árvore? Amém, queridos? Como é que nós iremos conhecer a árvore se ela não crescer e dar fruto? Aleluia. Deus. A semente, irmãos, ela morre e nasce uma nova semente. Floresce na terra, né? E começa então a crescer, a se desenvolver. Quando Deus ele criou o jardim do Éden, a Bíblia diz que não tinha lavrador para regar as plantas, as ervas. Olha só como é que é a mão de Deus poderosa. Brotava as águas da terra e regava as ervas, as plantas, as árvores. Brotava. Então, queridos, é isso que o diabo quer. É no nosso crescimento. E na hora que começar a aparecer o fruto, o nosso fruto, o joio ele quer aparecer. Verdade. Então, irmãos, isso é muito forte. Apareceu também o joio. Você que está crescendo na graça e no conhecimento e está dando fruto,
Começa a prestar atenção. Tem joio querendo aparecer. Ele Deus embaraçado. fiel. É que assunto. Ei, Ele é abriaçado de levará-se. dá calma. É calamão. É manduri calaxébia. Tem joio querendo aparecer por causa do seu fruto. Jesus. Cantarabasúbias. Temi calaxecandaraçai. Versículo 27. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Isso não cabe a nós entender. Verdade. Não cabe a nós. Não cabia a esses servos do pai de família saber o porquê. Amém, queridos? Amém. Na obra de Deus, no reino de Deus, nada acontece por acaso. Em tudo tem os propósitos da mão de Deus, da poderosa mão do Altíssimo. Em tudo tem os seus propósitos. Porque, irmãos, se o joio não aparecer, se o joio não crescer junto com o trigo e não aparecer, a igreja não teria um importante papel na face da terra. Verdade. Não seria necessário semear a boa semente, que é a palavra. Não seria necessário você buscar o crescimento na graça de Deus. Não seria necessário o evangelismo. Não seria necessário você anunciar o evangelho a toda criatura. Não seria necessário. Então, o joio é da parte de Deus e Deus permite que ele apareça. É permissão de Deus. Para que então o papel da igreja na face da terra venha se manifestar de fato e de verdade. É uma missão que Deus nos deu. Somos representantes de Cristo na face da terra. Aleluia. Somos carta de Cristo. Verdade. Exalamos o bom perfume da Glória a nossa aroma Jesus. para a sua Deus. Aleluia, Deus. Elemanto calabaçubi naragás. Aleluia. Então, irmãos, não se pode esconder, diz a palavra do Senhor, uma cidade edificada sobre os montes. Irmãos, a Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E a palavra de Deus também vai dizer que nós estamos escondidos com Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Lá, assentado em lugares celestiais. Tudo aquilo que está assentado, irmãos, está fundamentado, está Aleluia. alicerçado. Ele é Ele basuriandaraia. não levanta um apartamento, uma casa sequer, se ele não primeiramente botar a fundação, Verdade. preparar os alicerces, fortalecer as vigas. Porque senão, irmãos, é casa construída em cima da areia. Um dia vem a tempestade e derruba a casa cai. Então nós, como semente, boa semente de Cristo, como trigo, como filhos do reino, nós somos verdadeiramente assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha firme. Então, irmãos, a casa, ela está verdadeiramente pronta para receber qualquer tipo de tempestade. Mas para isso é necessário a gente entender uma coisa, que a obediência é o mandamento de Cristo. Foi dito aqui que ele foi obediente até a morte de cruz. Porque se a gente não obedecer, é uma forma do pecado entrar. Lembra de Adão e Eva? A serpente? O verdadeiro fruto que provocou o pecado nos homens foi o fruto da desobediência. Eva pecou porque desobedeceu a Deus.
Eva pecou porque desobedeceu a Deus. Então, irmãos, não adianta, eu sou crente, prego a palavra, eu expulso o demônio, eu evangelizo, eu oro, eu clamo, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos estão usando o nome de Deus em vão. E isso aí está patente aos nossos olhos. Só não enxerga aqueles que não querem ver. Hoje em dia, tornou-se comum o homem de Deus, ele ungir gays, consagrar ministério gays. É verdade. Hoje em dia isso é comum. E dá até cadeia se você reclamar. Dá cadeia. Verdade. Da homofobia. Homofobia. Você vai preso, é processado. Estão pregando o nome de Deus em vão, porque não procede da maneira devida como manda a palavra. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Amém, querido? E amém. O homem que Deus criou não quer dizer o homem masculino, sexo, não. Foi em gênero, em forma humana. Todo homem inclui homens e mulheres. Mas Deus, ele fez uma separação. Ele uniu o homem e a mulher no matrimônio. E agora estão casando, homem com homem, mulher com mulher. E adotando filhos. Estão adotando filhos. Agora você imagina 2 homens adotando uma criança. E quem é a mãe dessa criança? Como é que fica a mente dessa criança quando ela começa a crescer, a entender lá no futuro que ela foi adotada e que na verdade nem ele é pai nem ele é mãe? Olha aí. É, Deus. É por isso que o mundo está do jeito que está, pastor. E Deus está permitindo. Verdade. Sabe por quê? Porque a escritura tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Para que se cumprisse as escrituras, Jesus disse o motivo de Judas levantar contra ele seu calcanhar. E Jesus não se enganou na escolha. Judas, antes ele era uma pessoa de boa índole. Ele ouviu a pregação, ele viu milagres, sinais e prodígios. Ele presenciou o batismo das águas, testemunho de arrependimento, cura de cego, paralítico, lunáticos, leprosos, mortos ressuscitaram. Então Jesus, ele não se enganou na escolha que ele fez. E o homem pensa que está enganando a Deus. Foi falado aqui também em Salmo 91. Há uma promessa, irmão, de livramento do laço do passarinheiro. Verdade. Sabe quem é o passarinheiro? É aquele que apronta a armadilha. E espiritualmente falando, esse passarinheiro que apronta a armadilha para lançar, né, as pessoas, os seus bichinhos em trevas, em plena escuridão, é o diabo. E pelo que eu entendo, há 2 motivos que levam o passarinheiro ele a armar a sua armadilha. Mas por aí. E as pessoas não estão se dando conta disso. Estão vendendo as suas almas, pastor. Verdade, Jesus. Verdade. Está prestes para ser laçado pelo laço do passarinheiro. Só falta a escuridão bater, as trevas. Imagina o passarinho, o desespero do bichinho. Ele encontra ali aquela gaiola aberta com milho, com água, com maçã, com giló, com tudo que tem direito. O bichinho vai lá e pum. Aí o passarinheiro puxa a cordinha, aí pum, cai aquele caixote, aquela bacia, seja lá o que for, joga aquele bichinho, laça aquele bichinho inteiro em plenas trevas. Imagina o desespero do passarinho. Imagina. Aleluia. Imagina. Com 2 pensamentos: criar o passarinho ou então vendê-lo. E eu quero nesta noite alertar aos amados ouvintes desta noite. Glória a Jesus. Cuidado, o diabo ele está te vendendo. Meu Deus. Cuidado, porque o diabo ele está te vendendo.
E Aleluia. você ainda não se despertou para isso. Cuidado com o laço do passarinheiro. Cuidado com as densas trevas. Naquele grande dia. Versículo 28. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso, é o diabo. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aí a resposta do pai de família: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então, irmãos, ainda não está no tempo da ceifa, da cega e da colheita. A gente vai ter que aturar isso até chegar o dia da ceifa. Aleluia. General. Vamos ter, irmão, que administrar essa situação até o dia da ceifa, até o dia da cega chegar, até o dia da colheita. Infelizmente vai ser assim. Aleluia, Deus. Salve-se aqueles que partir com o Senhor. Mesmo assim, ninguém vai direto para o céu, não, irmãos. Ninguém vai ter que esperar o dia do julgamento. Vai ter que esperar, vai ter que aguardar. O livro da vida vai ser aberto. Há juízo. E tem pessoas, irmãos, que estão desapercebidas. Nós vamos ter que administrar isso até o dia da ceia. Glória a Deus. Vamos ter joio dentro da igreja. Amém? Amém. A semente do mal sendo semeada também. Infelizmente nós vamos ter que administrar. Mas se nós temos a plena consciência e a convicção que somos filhos do reino e que somos semente boa, Louvado seja somos Deus. trigo, a gente tem que fazer o nosso papel como igreja na face da terra. O primeiro papel da face da terra, da igreja na face da terra, é ser imaculado. Não ter rugas. Coisas do passado, rugas. Aleluia. Coisas do passado. No reino dos céus não tem lugar para entrar com bagagem, não, irmãos. Não tem. Então, a igreja na face da terra tem que estar sem ruga e sem mácula. Coração limpo, puro. A terra tem que estar branquinha, preparada para o dia da ceia. Aleluia. A terra tem que estar branquinha, irmãos, preparada para o dia da ceia. Aleluia. A Bíblia manda a gente olhar, olha para o alto e vê que a terra está branca para a ceia, para a colheita, para a cega. E como é que pode se olhar para o alto e ver a terra branca, irmãos? Aqui a Bíblia está falando a respeito da igreja na face da terra. É a santificação. A gente tem que estar olhando para o alto e ver, contemplar. Amém, queridos? Amém. Da onde é que nós viemos e vamos voltar para lá? Aleluia. Aleluia, Deus. Glória Nós viemos de lá branquinho, irmãos. Branquinho como a neve, pastor. E todos quanto dentre nós quiser voltar para lá também branquinho, tem que ser fiel e santo. Aleluia. Tem que preservar a sua santificação. Porque se não tiver sem ruga, sem mácula e sem defeito, com certeza a obra será palha, madeira e ferro. E o interessante é que o versículo 29 diz assim: porém, ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai, olha o 30 aqui, olha. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Aí Deus me deu o tema da mensagem de hoje. Deixai crescer junto o joio e o trigo. Deixa crescer. Olha, pastor, vai dando corda. Vai dando corda. Deixa crescer ambos juntos. Estão pensando que estão enganando o pastor. Pode estar enganando o pastor, mas a Deus não. Deixar crescer. A gente não tem autoridade para arrancar.
Vai arrancar um, pode arrancar o outro. Então, deixai, a ordem é essa. O noivo está voltando. Aleluia. O noivo vem. Prepare-se. Glória a O Deus. noivo vem. Aleluia. Está dando uma ordem. É uma só, irmãos. Uma ordem só. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Até a ceifa. Vai levar um tempo. Porque a Bíblia fala, Mateus 24, né? Muitos vão dizer que o sinal é no meio do sinal de guerras, Jesus está ali, está aqui. Não, ainda não é agora, não, irmãos. Primeiro, tudo que tem que se cumprir, está escrito, vai se cumprir. Verdade. Irmãos contra irmãos, pai contra filho, enfim, tudo que está escrito para se cumprir, tem que se cumprir primeiro. Aí o noivo vem. Então, deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. A ceifa é a cega, é a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Celeiro é o depósito. Então, irmãos, até o dia da ceifa, a gente vai ter que ter paciência. Aleluia. Agora, por ocasião da ceifa, aleluia, Deus ele vai mandar os seus anjos ceifeiros. Não vai ser eu nem você que vai ter essa missão. Verdade. De separar. Deus vai enviar os anjos ceifeiros. Irmãos, e ai daqueles que estiver aqui para ver esse acontecimento. Ai daqueles que estiverem aqui presentes no dia da colheita, no dia da ceifa. Verdade, Jesus. Porque, irmãos, se vão ficar, está envolvido também com o joio. Se vão ficar, com certeza são os próprios joios. Se vão ficar, com certeza serão amarrados, atados, amarrados, serão lançados no fogo que arde com enxofre, serão queimados. Aleluia. E a Bíblia diz: quando passares pelo fogo, Não se a queimar. chama não arderão em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Então, varão, varoa de Deus, permanece firme e fiel a Deus, obediente a Deus, e continua crescendo e dando fruto. Deixa o joio por conta do Pai. Com certeza, eles terão aquilo que merecem, porque pelos frutos se conhece a árvore. Você sabia que o trigo, quando ele é colhido, aquele que ceifou o trigo, que colheu o trigo, ele faz assim na mão, assim, ó, esfalera todinho o trigo, mas aí o fruto aparece. Verdade. O joio não, ele se esfarela todinho, não tem fruto nenhum. Nada presta. Você pode aplaudir o Senhor? O joio não tem fruto para mostrar, irmão. O joio, quando chegar lá, não vai ter fruto para mostrar. Quando Deus fala assim: olha, fulano, mostra a sua mão. E aí? O que você tem na sua mão? Não tem, não. Então vai pro fogo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.